decidi fazer minha cirurgia plástica e escolhi a doutora Ana Roxo para ser minha cirurgiã. Como vai ser minha trajetória desde o pré-operatório até o final do meu pós-operatório? Eu sou a doutora Ana Cláudia Roxo, sou cirurgiã plástica e hoje a gente vai falar sobre a trajetória do paciente quando ele decide fazer uma cirurgia plástica. Vamos lá? Bom, a gente já falou aqui sobre a jornada até decidir escolher o cirurgião plástico, né? As decisões que a gente precisa tomar. Hoje a gente vai falar, depois que escolheu a doutora Ana Cláudia, como é que é a jornada dentro da minha clínica, né? Hoje a gente vai falar aqui as etapas direitinho por onde o paciente passa até ele acabar o pós-operatório dele, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que o paciente vai ter é a consulta de primeira vez, tá? Então, na consulta de primeira vez, né, normalmente as meninas sempre, né, as meninas que trabalham comigo, elas sempre mandam, né, para o paciente o que a gente sugere que o paciente traga aqui para a clínica para gente. Além, claro, das queixas, né? Então a gente pede para deixar queixas anotadas, todos os detalhes. Eu sempre peço para o paciente, se tiver qualquer exame para levar, né? Se foi o exame do último ano, dos últimos 2 anos, levar o que tiver de exame, né? Levar o que tiver de referência. Gente, eu não faço isso para replicar exatamente igual o da amigo, do que ela acha bonita. Mas eu peço até para a gente ter uma ideia do que o paciente tem em mente, do que ele imagina, se está muito diferente do que ele é, se o paciente tem uma noção básica, assim, da anatomia dele, de acordo com a anatomia de quem ele acha que é muito bonito. Até pra gente começar a equalizar, é muito importante isso, gente. Até pra gente começar a equalizar as expectativas e o que pode ser entregue, né? É muito importante porque se o paciente me trouxer uma referência muito diferente do que ele quer, já é um ponto que a gente vai conversar. Olha, você é desse jeito, tem essa altura, tem o rosto assim, tem a mama assim. Essa paciente tem o rosto assado, a mama diferente. Então é muito bom que ele traga assim, né? Às vezes o paciente vai sem graça, eu não quis trazer, pode trazer. E eu peço também para ele trazer o que ele não gosta, de jeito nenhum, não, isso eu não gosto, que também é super importante, que isso já tira pra gente, já abre um caminho pra gente da realidade do que o paciente espera, tá? Então isso é ótimo, não tenham vergonha, podem trazer. Referências, é bem legal, tá? Trazer todas as expectativas, as angústias, trazer os exames, tá? A gente dá todas as informações quando a gente confirma a sua consulta de primeira vez. E é nessa consulta, venha preparado, 1 hora de consulta, porque é nessa consulta que eu busco todas as motivações que levaram o paciente a fazer aquela cirurgia, tá? Todas as motivações são válidas e eu quero saber quais são as motivações. É ali que a gente vai saber o histórico médico do paciente. Às vezes o paciente pergunta assim, pô, vale pra que essa consulta de primeira vez? Que é nessa consulta, gente, que eu conheço, é um raio-x do paciente. É ali que eu vejo se ele já fez cirurgia, se já houve alguma intercorrência em alguma cirurgia, se toma alguma medicação. Às vezes, hoje em dia, né, ainda mais hoje em dia, tem muita medicação que precisa ser suspensa. Não é que é a medicação errada, não, mas é que para interagir com a cirurgia, aquela medicação não serve. Então, eu preciso suspender. Então, é muito importante que nessa primeira consulta, o paciente já tenha um panorama geral, paciente e eu, de quem é o paciente, e o paciente ter um panorama do que ele vai precisar suspender, adequar ou não para a cirurgia dele. Às vezes o paciente você já está pronto para a cirurgia, às vezes não, o paciente ainda precisa cumprir algumas etapas para ele conseguir operar, tá? É ali que eu vou dizer tudo sobre peso, sobre medicação, sobre qualidade de vida, sobre alterar um pouquinho a rotina dele para ele conseguir operar, tá? E tem uns que eu falo assim, tá pronto, é quando a gente vai operar, tá? Passada essa consulta, eu sempre falo isso, às vezes o paciente vem muito ansioso, eu quero fazer logo, quero fazer para ontem, e aí eu falo para ele, olha, independente, falo para ele ou para ela, independente de quando a gente for te operar, eu preciso que você venha numa próxima consulta, tá? Então essa consulta de primeira vez é quando eu conheço o paciente e depois tem uma consulta pré-operatória, tá? Então normalmente depois da consulta de primeira vez a gente tem uma consulta pré-operatória. Nessa consulta de primeira vez que eu vou decidir se eu preciso ver o paciente mais uma vez antes da consulta pré-operatória, tá? Então, quando a gente marca a consulta pré-operatória? Quando a gente marcou a cirurgia, ela vai depender da data da cirurgia. Marcou a cirurgia, aí o paciente tem uma consulta pré-operatória, tá?
que a gente faz na consulta pré-operatória? É nessa consulta que aí o paciente já entrou no clima da cirurgia, ele já pesquisa tudo sobre a cirurgia, ele fala com a vizinha, ele fala com a amiga, ele fala com todo mundo que fez, ele tem opiniões boas, ele tem opiniões ruins, ele tem informações verídicas, ele tem informações que não são tão verídicas assim. E é nessa consulta que ele vem com esse brainstorm aí na cabeça. E eu peço para ele anote suas dúvidas, anote. Às vezes você ouviu a experiência de alguém, anota para a gente conversar. É muito importante, eu falo para o paciente, é muito importante que no pré-operatório você saia daqui sem dúvidas nenhuma. É importante que você me conte, eu ouvi uma coisa, é verdade isso? Isso pode acontecer? Né? A gente ouve coisas muito boas e às vezes a gente ouve coisas ruins. É preciso que ele venha com isso, eu gosto que ele venha com todas as informações para a gente sanar aqui. Isso pode acontecer? Não. Isso não pode acontecer? Não. Isso pode acontecer. Para isso não acontecer, a gente faz A, B, C. Para que isso corra bem, a gente faz X, Y, Z. É também na consulta pré-operatória onde eu vou tirar várias fotos. Na primeira consulta, a gente até tira a foto do paciente para simulação, mas é no pré-operatório que eu vou tirar as fotos de registro da gente, as fotos de referência do paciente do pré, para depois o paciente ver e comparar com o pós. É nessa consulta que a gente faz isso. Essa consulta normalmente é bem próxima à cirurgia, de 7 a 14 dias próximo da cirurgia. Por quê? Porque também o paciente fica com as informações fresquinhas do que ele deve saber para a cirurgia. É nessa consulta que eu dou uma documentação extensa para ele, com todas as informações que eu falei por escrito. Ele consegue ler, ele consegue levar para casa, ter isso com ele. É nessa consulta que a gente faz isso. Nessa consulta também que eu dou tudo que ele vai tomar no pós-operatório, todo o receituário dele, eu também já deixo com ele no pré-operatório, porque assim ele compra com tranquilidade, para não precisar sair do hospital e ainda ter que passar em farmácia para comprar medicação. Nessa consulta eu também falo que horas ele tem que internar, onde ele vai internar, qual é a dieta que ele vai ter no pré e no pós-operatório. Então, tudo relacionado à cirurgia é sanado na consulta pré-operatória. Muitas das vezes o paciente na primeira consulta vem sozinho. Eu peço que no pré-operatório traga marido, traga mãe, traga amiga, traga alguém que ele se sinta confortável em dividir aquelas expectativas da cirurgia, tá? Bom, e aí vem o dia da cirurgia, tá? O dia da cirurgia depende da hora que o paciente vai fazer essa cirurgia, mas digamos que esse paciente opere de manhã, esse paciente interna normalmente 1 a 2 horas antes do procedimento dele. Isso a gente faz para que o paciente interne com tranquilidade, não fique afobado, não fique estressado. Esse é o dia dele, é o dia da paciente. Ela precisa estar tranquila. Então, nada pode ser feito atropelado. Eu peço para a paciente internar bem cedo, com tranquilidade. Eu determino o tempo que ela vai deixar de comer. Hoje em dia, às vezes, alguns pacientes ficam, meu Deus, é isso mesmo, mas hoje em dia, né? Assim, os estudos mais recentes mostram que o paciente chegar mais hidratado, com algum açúcarzinho, né, no sangue, é bom para ele. Então a gente tem um protocolo anestésico que, salvo raríssimas exceções, a gente não faz, mas que a gente faz, onde o paciente pode beber líquidos até 2 horas antes do procedimento. Então a gente permite que o paciente tome líquidos, líquidos sem resíduos, água de coco, para que ele chegue menos estressado, mais hidratado, e isso vai fazer toda a diferença na resposta endócrino-metabólica dele, tá? Então isso tudo a gente permite que o paciente faça para que essa experiência do dia da cirurgia não seja muito estressante para ele, tá? Então, chegamos nesse dia, eu vou ao quarto do paciente, eu converso com a paciente de novo, a gente repassa tudo que a gente vai fazer na cirurgia, tudo que a gente conversou lá, a gente passa de novo, eu tiro algumas dúvidas básicas assim, quer que faça isso ou isso, eu pergunto tudo de novo para que a paciente fique segura de ainda ali estar afirmando o que ela deseja, tá? Nesse dia também o anestesista passa no quarto, conversa com a paciente, apesar da paciente preencher uma fichinha anestésica antes, o anestesista passa no quarto e conversa com a paciente, tá? Existe uma conversa do anestesista com a paciente sobre o que ela vai fazer, como ela vai acordar, como ela vai se recuperar, tá? O paciente toma um remedinho para ficar já bem tranquila, né? Um pré-anestésico, e vai para o centro cirúrgico, tá? A chegada ao centro cirúrgico, a paciente normalmente está acordada, mas ela já está bem mais relaxada. Muitas das vezes a paciente não se recorda dessa entrada no centro cirúrgico. Lá, a gente pega a veia, o anestesista pega a veia do paciente e aí faz anestesia de acordo com a necessidade do paciente. Isso é explicado para ela, tá? Saiu de cirurgia,
já sai, né, com os curativos, com a cinta. O paciente fica um pouquinho na sala de recuperação pós-anestésica e vai para o quarto. Dependendo do procedimento, o paciente come, andou, está sem dor, não tem nenhuma necessidade de ficar internado, ele pode ir embora para casa. Isso vai depender do procedimento, do tempo cirúrgico, da dor do paciente, do incômodo do paciente, do desconforto. Isso a gente vai avaliar ao longo do dia. Mas existem uns procedimentos que a gente não deixa embora no mesmo dia de jeito nenhum e outros que a gente deixa, e isso vai depender do paciente. Normalmente a fisioterapia, né, pós-operatória já é feita nesse momento, né, quando o paciente saiu do centro cirúrgico. Às vezes é feito dentro do centro cirúrgico, às vezes é feito no quarto, depende do que é combinado. E o paciente já faz a fisioterapia nesse pós-operatório imediato, e isso é muito importante, faz muita diferença. Então a fisioterapeuta da nossa equipe vai lá e já faz essa fisioterapia, tá? Alta no mesmo dia ou alta no dia seguinte, sempre é dada pela minha equipe. E aí o paciente vai para casa, tá? E a gente entra em contato com o paciente, a gente fica em contato com o paciente durante toda essa primeira semana, né? Contato telefônico, o paciente ele não fica perdidão, não, a gente está sempre entrando em contato, eu e minha equipe. E depois de 7 a 10 dias, depende do procedimento, o paciente retorna para a primeira consulta pós-operatória, tá? Essa primeira consulta pós-operatória, eu falo que é a consulta assim crucial. É a consulta onde o paciente ele veio da primeira semana de pós-operatório. Normalmente é tranquilo, o paciente está bem ciente do que ele vai, né, ter nessa primeira semana, mas é uma consulta que o paciente ele gosta de ver a gente, né? Ele fala assim, ai, graças a Deus eu tô aqui, porque ele sabe que vai trocar o curativo, esse primeiro incômodo dele da primeira semana, seja esse incômodo de tá com curativo no nariz, tá com tape na mama, tá com tape na face, a gente vai tirar tudo e ele vai ficar mais confortável. Então eu sempre digo assim, ó, a primeira semana é a semana mais chatinha, né? A semana que a gente entra em contato para perguntar como você tá. O paciente normalmente está bem, mas está mais desconfortável, tá? Então, depois dessa primeira semana, então é a semana que o paciente quer me ver, né? Esse primeiro pós-operatório, ele quer me ver de qualquer maneira, porque a gente tira os primeiros curativos e ele fica mais tranquilo e mais confortável, tá? E depois tem a segunda consulta pós-operatória, que normalmente é com 14 dias. A primeira com 7, a segunda com 14. E aí ele já tá bem melhor, ele vem aqui normalmente pra gente tirar um pontinho ou outro pra, né, pra reavaliá-lo, mas ele já tá bem mais tranquilo do que nos primeiros 7 dias, tá? E a partir daí, gente, a consulta normalmente é com 45 dias, a gente tem um espaçamento maior entre essas consultas, mas a fisioterapia, né, a doutora Monique, que é a fisioterapeuta da nossa equipe, ela está acompanhando o paciente, a ferida do paciente, a cicatrização, aí eu falo que é com ela, né? Ela entre 15 dias e 45, ela vê o paciente uma vez a mais que eu para acompanhar essa cicatrização, tá? Dependendo da cirurgia, né? Quando é uma cirurgia de nariz, aí não eu vejo direto com 45 dias, mas quando é uma cirurgia de mama, é uma cirurgia de face, a doutora Monique tá ali, né, vendo aquela cicatrização, porque realmente agora é com ela, tá? Depois de 45 dias, aí é muito individual, depende do procedimento, mas eu acompanho esse paciente até 6 meses de pós-operatório, às vezes com 1, 2 consultas, às vezes com mais consultas, depende da necessidade do procedimento e do paciente, tá? O fato é que a gente acompanha, assim, esse paciente até 6 meses e, novamente, depois de 1 ano, eu também gosto de ver esse paciente, que eu quero ver como é que o paciente está. Às vezes o paciente me liga, aí eu quero ir aí para você me ver, e aí o paciente fica à vontade, né? Muitos pacientes não me vêm porque estão muito satisfeitos, não conseguem vir aqui. A gente atende muito paciente médico, muito paciente que trabalha, não consegue vir me ver, mas a gente sempre tem um contato. Quando o paciente mora fora, a gente faz uma consulta online. Então, normalmente, eu acompanho de perto esse meu paciente até 1 ano de pós-operatório, tá? Se você tem qualquer dúvida sobre pós-operatório e a jornada do paciente dentro aqui da clínica, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer de te responder.